Borketov, Ravenis, Jacob Becele, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer aqui a leitura da nossa terceira parte, né? Nossa terceira parte dessa porção da Paraxá dessa semana, tá? Da porção de Devarim, tá? Deuteronômio português. Estamos aqui no versículo 22, tá? Do capítulo 1, no primeiro aqui ainda, tá? Nós temos um assunto interessante para tratar aqui, sobre uma palavra aqui do povo de Israel, tá? Acerca de Deus, e eu queria tratar com vocês de uma maneira aqui mais profunda sobre o termo que eles usam aqui em relação a Deus, tá? Então vamos fazer a leitura aqui, vamos nos aprofundar e nós vamos focar nesse assunto, tá? Então sem mais delongas, vamos lá. O versículo 2 está escrito assim, ó. Vetikriverum, Elai Kulechem, né? Ou seja, e vocês se aproximaram de mim, todos vocês. Vatomuru Nishleha Anashim. E vocês disseram, vamos enviar Anashim, homens, Lefanenu, Veiar Peru, que vão adiante de nós, né? E eles, Lanu et Haaretz, ou seja, e eles explorarão para nós a terra, tá? Veia Shivu Otano Daber, ou seja, eles vão nos trazer para nós, né, o que? Daber, uma palavra, um relato, et haderet, né, do caminho Ashel Naalelba, o caminho que nós devemos ir, seguir, subir, né? Et earim Ashenavo Eleihem, e a cidade que iremos a elas, tá? Como eu sempre faço aqui, é uma tradução bem ao pé da letra mesmo da Torá, tá? Então, se nós formos pegar aqui para o português, como é traduzido aqui, eles comentam assim, né? Mas todos vocês se aproximaram de mim e disseram, mandemos homens que vão à nossa frente, tá? Lefanenu, que vão à nossa frente para espionar, né, a terra, ver a eles, né? E para nos trazer um relato de que rota devemos seguir e quais cidades devemos ir, tá? No português, assim, que fica mais entendível para nós. Mas vocês podem ver que a tradução ao pé da letra, ela fica bem mais, como é que eu posso dizer? Ela fica bem mais dentro ali do hebraico para fazer entendido o que estava acontecendo. O português nos traz para nós entender para nós. O hebraico ele já traz alguns segredos ali, tá? Continuando aqui. Então, nós sabemos que nós terminamos na segunda parte ali, que fala justamente quando eles estavam ali no monte e que Deus mostrou a terra para eles, né? E veio ali Moshe e disse que eles chegaram até Moshe, pediram para que Moshe enviasse espiões para espionar a terra. E Moshe ali continua e fala assim, versículo 23. Esta me parecia ser uma boa ideia. Então Moisés achou que era uma boa ideia, né? Que enviasse ali espiões para verificar a terra. Assim eu escolhi 12 homens entre vocês, um homem por cada tribo, né? Por cada uma das tribos, Deus pegou ali, Moshe pegou um responsável ali. Eles se colocaram a caminho e subiram a montanha até chegar ao Vale de Escol. Nós sabemos que esse Vale de Escol é por causa dos cachos de uva ali que eram grandes, né? Que eles trouxeram. Então eles a espionaram, né? E vai reglu otá, né? Eles espionaram ali. E diz assim, vai queru beadam, né? Miperi haaretz vaiodu, tá? Ou seja, eles pegaram algum dos frutos, né? Miperi haaretz, pegaram alguns frutos da terra ali, tá? Em suas mãos, tá? E desceram para nós. Eles nos fizeram um relato e disseram, é uma boa terra que Rachei nosso Deus nos está dando. Então Moshe envia, tá? Nós já tratamos sobre isso aqui. Moshe enviou ali os espiões, tá? E o que acontece? Eles espionam a terra, eles vêm realmente, trazem um cacho ali de uva, né? Precisou de 4 homens para trazer ali, se eu não me engano, tá? Me falha a memória. Só que eles começam a colocar os problemas. É uma terra onde o povo é mais numeroso que nós, as suas cidades são fortificadas, e nós vemos ali o que? Anaquins, né? Gigantes, tá?
Era uma terra, eles falam assim, que consumia os seus habitantes. Nós tratamos sobre isso porque que eles diziam que consumia, que era matava, ou seja, tá? Moshe continua o relato. Mas vocês não quiseram subir e rebelaram contra a palavra de Hashem, seu Deus. Aí vem aqui justamente onde eu queria entrar com vocês, que diz assim, ó. Vaterá Genu, Ve'alenchem, Ve'omeru, Besinati, tá? Besinati. Olha só o que eles falam. Que Deus, ó, Besinati Hashem Otano, que Deus nos odeia. Otanu, a nós. Deus nos odeia a nós. Rotseanu, Meretz Mistirai. Por isso ele nos tirou do Egito. Agora me diz uma coisa. Como que pode Deus, Besinati, odiar alguém? Tá? Nós lembramos que quando Moshe ele vai interceder perante Deus ali, depois da questão do bezerro de ouro, Deus passa perante ele e é pronunciado ali os 3 atributos de misericórdia de Deus. Tá? Eu vou só terminar o versículo aqui para nós continuarmos. O versículo ele continua e fala assim: Latete otanu beyad haimorim. Ele quer nos dar nas mãos, né, entregar nas mãos dos emoritas. Lehashmi denu, né, para fazer com que eles o quê? Nos aflinjam, quer que eles nos destruam, né, nos destruir. Então fala assim: Besinati Hashem otanu, Deus nos odeia. Por isso ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos emoritas para eles nos destruírem. A Irache traz um comentário interessante. Eu queria me focar bastante nisso aqui antes de nós terminarmos a porção. Irache fala assim, né? Besinati Hashem Otano, né? Porque ele nos odeia. Realmente, no entanto, ele os amava, mas vocês o odiavam. Irache deixa bem claro. Deus amava o povo de Deus. Nós vimos aqui, nós vimos no caso de Bilã, no livro de Bar Midbar que nós lemos, que Deus ali expressa seu amor pelo povo de Israel, falando que não havia falhas neles, tá? E agora chega aqui o povo e fala que Deus, né, que óbvio, isso foi antes de Bilã, tá? E fala que Deus odeia eles. Por isso tinha tirado eles do Egito para eles morrerem, entregando na mão dos emoritas para destruir eles. Rashi ele comenta assim: existe um ditado muito comum que fala assim: o que está em seu coração sobre o seu colega, você imagina que está no coração dele sobre você. Então a pessoa ela tende muitas das vezes, né, a pensar que aquele sentimento que ela tem dentro dela, a outra pessoa também tem. Isso causa muitos conflitos, muitas situações psicológicas na pessoa, que ela pensa que todo o mundo está contra ela. Por quê? Porque na verdade é o que você tem dentro de você. Tá? Nós já vamos entrar aqui na questão de se Deus pode odiar alguém. Então a pessoa, ela vive assim. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Por quê? Porque o governo não permite, o governo A ou B não permite isso, o fulano que está lá no governo está atrapalhando a minha vida, a fulano ou fulano do trabalho não me deixa crescer na empresa, o meu patrão não me reconhece. Ele começa a colocar um monte de empecilho, ou seja, é tudo aquilo que ele tem dentro dele, ele reflete achando que o colega dele, o patrão, o amigo, o presidente, o governo tem sobre ele. Por isso a pessoa ela não sai do lugar, ela fica estagnada, porque ela não consegue ver algo de bom em nada. Ela não consegue entender o que na verdade ela tem, porque todo ser humano que aqui está, ele, como a gente fala muito sobre isso, ele tem um propósito. Rabino meu, né, meu amigo Rabino do Leon Atali, sempre comenta, ele fala muito, você não veio simplesmente para essa terra pagar boleto, pagar aluguel, não. Isso todo mundo faz. Você tem uma missão especial. Você tem algo que você vê no mundo para concretizar, para você fazer. Então, isso que todo mundo faz não é a missão delas. O que você tem especial, existe algo que só você pode fazer.
Já comentamos muito sobre isso aqui, mas vamos pegar aqui o que? O Bessinati Hashem Otano. Deus nos odeia. Deus nos odeia, Rodseanu, Meretz Mitzrayim. Por isso que ele nos tirou do Egito. Aí eu pergunto para você, pode Deus odiar alguém? Maimônides, Rabi Moshe Ben Maimon, ele fala no seu Guia dos Perplexos, tá? No Mishneh também, que é impossível Deus odiar alguém. Que isso são figuras antropomórficas que nós usamos dentro da Torá para tentar entender Deus. E ele comenta, é impossível que Deus possa odiar alguém. Tá? Porque Deus não tem esses sentimentos que ele criou no ser humano. Quando diz lá em Gênesis, né, Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamai, ve'et Haaretz, que no princípio Deus criou os céus e a terra, você vai continuar ali, você vai ver que era um nada, era um caos, tolo vavô, tá, em hebraico, tá vazio, tava um caos, tá? Aí você vai ver que não existia nada, que era só trevas, e Deus, Bará, Laor, Deus cria, né, Bará, Haor, Deus cria a luz. Então não existia luz. A partir dali começou a se criar tudo. Quando Deus vem e no sexto dia ali cria o ser humano, Adão, o homem, a partir dali Deus criou amor, ódio, inveja, gratidão, bondade, perseverança e por aí vai. Misericórdia. Deus ele não tem esses atributos que nós usamos para trazer aqui como nós podemos nos entender, vamos dizer assim, entender com Deus. Quando diz Bessinati Hashem Eltano, quando diz Deus nos odeia, como nós pegamos o comentário de Irache aqui, é uma forma do povo judeu, está querendo dizer assim, a Deus também, ele nos odeia como nós odiamos ele. Será que é isso? Será que Deus pode odiar alguém? E Isaías, né? Ele fala assim, Yeshayahu, ele fala que Deus faz todas as coisas. Eu crio todas elas. Eu faço o bem, eu faço o mal. Não há nada que possa escapar da minha mão. Tudo. Deus criou o bem e Deus criou o mal. Se Deus os criou, ele não está sujeito. O Criador não é sujeito à criação. A criação é sujeita ao Criador. Então Deus não tem ódio. Deus não tem raiva. O que Maimônides ele tenta trazer aqui, ele tenta explicar que, na verdade, o que Deus tem, né, tentando ainda ser uma forma de linguagem humana, é que Deus se afasta daqueles que fazem o que é contrário. Não que Deus os odeia. Isso é um sentimento humano. Então Deus não pode odiar ninguém. Ah, Mauri, então me explica toda essa situação no mundo. Por que ainda tanta morte, tanta guerra, crianças passando fome e tal, tudo? Cadê Deus? Você acha que tem uma resposta para isso? Lógica, concreta? Você acha que você consegue entender os caminhos de Deus? Não são os pensamentos de Deus muito mais altos do que o ser humano? Deus faz todas as coisas, nada está fora dele. Se o mundo está da maneira que está, primeiro porque Deus permite, e depois porque nós deixamos que o mundo chegasse a essa situação. Nós vamos ver mais na frente que Deus fala assim, ó, eu coloco perante vocês a bênção e a maldição. E Deus fala assim, ó, escolha pois a bênção para que vivas. E nós vamos ver que todas as consequências ali do que vão vir, das maldição, por dizer assim, nós já falamos que as maldições, na verdade, são bênçãos disfarçadas, são consequências dos nossos próprios atos. Deus não castiga ninguém. Eu já falei aqui, vou dar novamente o exemplo. Um filho está ali, tem a tomada, e o pai vai e fala para o filho assim, não coloque o dedo na tomada. Se você colocar, você vai se machucar. O filho desobediente vai lá e coloca, toma um choque, ele corre diretamente para o pai, porque é óbvio, né? Doeu.
Mas foi o pai que castigou ou foi a criança que buscou a própria situação? Ela corre atrás de Deus, do pai, para que o quê? Para que Deus venha confortá-la daquela situação, a dor que ela está sentindo no momento. O que Deus está falando ali é isso, é justamente isso. Vocês vão procurar isso. Se vocês entrarem em Eretz Canaã e vocês fizerem o que os povos fazem aí, vocês vão ser diferente deles como? Então, Deus não pode odiar ninguém. Deus não tem esse atributo de ódio. Tá? Vamos terminar os passucos aqui para nós encerrarmos essa paraxá. Diz assim, ó. Para onde subiremos? Versículo 28. Nossos irmãos nos desencorajaram, dizendo: Nós vimos um povo maior e mais alto do que nós, e cidades enormes fortificadas até os céus. E nós vimos até mesmo filhos de gigantes ali. Eu disse a vocês: não deixe que seus espíritos sejam quebrados, não tenham medo deles. Hashem, seu Deus que vai à frente de vocês, lutará para vocês assim como ele fez tudo por vocês no Egito diante de seus olhos. Da mesma maneira que Deus colocou ali as 10 macotes ali sobre o Paró, né, o rei ali do Misrai. Tirou vocês de lá com mão forte, abriu o mar para vocês passar. Deus vai fazer com que vocês adentrem Eretz Canaã e aconteça a mesma coisa. Nós já comentamos sobre a porção que passada aqui, na verdade, se eles tivessem, a questão dos espiões tivesse ali não acontecido, eles teriam entrado na terra e Deus teria feito o quê? Como diz o próprio Passuca, eles teriam medo de vocês. Na porção que vai vir, você vai ver que o próprio povo, depois do que aconteceu, eles tentam, não ficaram ali amedrontados, eles tentam entrar em Canaã e o povo ali, os amoritas acabam repelindo eles, porque perderam medo por causa da situação, ou seja, é uma outra porção, lá nós explicamos melhor. Tá? Vocês viram como Hashem, seu Deus, carregou vocês no deserto, como um pai carrega seu filho durante toda a viagem até vocês chegarem aqui. Você vê que um pai, né, Rashi, ele até comenta, um pai, se o filho está na frente e vem salteadores, o pai o coloca atrás para proteger. Se atrás vem feras, o pai pega e coloca o filho sobre o ombro. Deus faz a mesma coisa. Quando o povo estava perante ali o Yansuf, o Mar Vermelho, que os egípcios começaram a lançar flecha, as nuvens que estavam sobre eles passaram para trás para proteger eles da flecha. Deus protege a Israel, Deus protege o povo judeu. Sobre essa declaração, aquele que caminha o tempo todo à sua frente de vocês, aí você vai ver que Moisés ele continua, para buscar um lugar para vocês acamparem com fogo à noite, para que vocês possam chegar enquanto viajam. E uma nuvem durante o dia. Deus está na sua frente, está na sua trás. Deus está por cima de você. O fogo que clareava na noite para vocês continuarem o seu caminho. Daqui você entende que Deus está com você até nos momentos mais difíceis, nos momentos que parecem escuros. Aquela luz ilumina. E de manhã, Deus coloca a nuvem para proteger do calor do sol, para aplanar o caminho. Como nós comentamos. Deus ouviu o som de seus comentários, ficou encolarizado, ele jurou dizendo, mais uma vez, atributo antropomórfico tentando dizer que Deus se encolira, né? Deus encolariza, desculpa. Ele fica bravo, dizendo, aí Deus jurou por ele mesmo, nenhum homem dessa geração perversa verá a terra boa que eu jurei dar aos seus antepassados. Né? Hazé et Haaretz Hatová, uma terra boa. Aquela geração nós sabemos que apareceu ali. Nós começamos o Devarim falando que já era uma nova geração. Tá? Só para nós terminar aqui. Ele fala, exceto Caleb, o filho de Funé, ele o verá, eu darei a terra sobre a qual ele caminhou, a ele e a seus filhos, porque ele seguiu Deus lealmente. Por causa de vocês, Deus também ficou irado comigo, dizendo, você também não chegará lá até a terra. E Yehoshua Binun, né, o filho de Nun, que ficou do seu lado, irá para lá, ajude-o, pois ele liderará o povo judeu para herdá-lo. Então nós terminamos aqui, e só para nós entendermos o final, tá? Nós já entendemos que Deus não tem um conceito de ódio como nós temos. Deus não pode odiar alguém, tá? Moshe ele fala aqui que durante todo esse processo, desde quando o povo saiu do Egito, teve as águas de Merivá, teve a questão do maná, teve a questão das cordanizes,
Teve a questão de Datã e Avirã, né? E Cora, Datã e Avirã. Até chegar aqui, quando Moshe fala que, na verdade, Yoshua, filho de Nun, foi quem Deus falou que vai liderar o povo, porque Moshe havia batido na, na rocha, em vez de falar a ela, por causa de tanto ele saber que era um povo de dura serviço, complicado, tanto que ele pede para Deus que o próximo líder seja uma pessoa que consiga entender. No fundo, Moshe tinha amor pelo povo. E ele queria que aquele povo, agora que era um novo, né, que era uma nova geração, adentrasse a terra, eles tinham ciência do que os antepassados fizeram e por que eles perambularam durante 40 anos no deserto, que não viesse acontecer isso com eles. Tá? E Moshe fala, por causa de tanto essa situação, eu acabei não santificando o nome de Deus na rocha e também fui impedido de entrar. Ou seja, você vai ficar com essa geração, Moisés. Porque eu avisei você desde lá do pecado do bezerro. Você falei, esse povo é um povo de dura cerviz. Porque você tirou esse povo junto com o povo de Israel do Egito. Eu falei para você, essa mistura vai corromper. E foi o que aconteceu. Então você vai ficar com eles aqui. Tá? E essa é essa porção de hoje, tá, amigos? Essa terceira porção. Raverins, Todarabá, muito obrigado, tá, por estar nos acompanhando aqui. Quem já é inscrito no canal, pelo ótimo desempenho do canal, vem tendo. Você que é novo, que acompanhou, que chegou até aqui esse vídeo, chegou até essa parte, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, deixa um comentário. Nos ajude que o canal se expanda mais, que ele possa alcançar mais pessoas para conhecer a verdade da Torá. Tá? No demais, meus amigos, que o Mashiach se revele ainda hoje em nossos dias, que seja brevemente ainda hoje, que seja construído o terceiro Beit HaMikdash e que podemos voltar com a Vodata cheia ao serviço de Deus no templo. Tá? No demais, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustente sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Tá? Que Deus possa nos perdoar pelas nossas falhas, né? Como Deus sabe, somos humanos. E que no demais, meus amigos, nos vemos aqui amanhã, se Rachinha assim quiser, com a nossa quarta parte da porção. É uma porção curta, tá? Temos só um assunto ali para tratar, coisa rápida. É um assunto bem curto mesmo. E nós nos vemos lá então amanhã, se assim Deus quiser. Amigos, fiquem com Deus. Lehi Traot. Até mais. Tchau, tchau.